Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. A palavra do Senhor, ela nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje é o dia da família. Você já mandou uma mensagem para alguém da sua família? Eu tropeço, me criticam. Pois aproveite a oportunidade. Diga para alguém da sua família: eu te amo. Manda uma mensagem. Se você está com os seus familiares, daqui a pouco nós estaremos orando pela família. Louvado seja Deus. Obrigado a você que nos permite entrar em sua casa. Obrigado você que nos dá carona. Muito obrigado a você que ouve o programa para as pessoas da melhor idade. Quem sabe me dizer o nome do programa? Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Ô vó, coloca um louvor pra família, vó. A paz do Senhor. Esse é muito lindo, vó. Gostei. Glória a Deus. Deus abençoe a todas as famílias. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Glória a Deus. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Minha esposa, eu te amo. Separe um casal sonhador. Eu te amo, minhas filhas. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Eu amo vocês, minhas netas e meus netos. Que Deus abençoe todas as famílias. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Feliz é a família que tem alguém orando. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. A vovó Lindinalva está escrevendo aqui no chat. Que Jesus Cristo abençoe a toda a nossa família. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. A diaconisa Ana Adorno, ela escreveu: preciso ouvir mais o programa Lírio no Lar. É muito edificante. Eu não sei o que é que está lhe impedindo. Abençoa, Senhor, a minha também. A paz do Senhor para o irmão Paulo da Vasco da Gama. Que marido e mulher tenham força. Diácono Jailton Silva.
Que bom que os irmãos estão participando aqui no chat. Seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Oh, aleluia! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Glória a Deus! Abençoa, Senhor, a minha também. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje não? Daqui a pouco, Anthony, nós estaremos orando pelas famílias. Glória a Deus. Reúna a sua família que daqui a pouco teremos oração. Mas agora nós iremos ouvir um recado da nossa igreja sede, da Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro do Engenho Velho da Federação. Qual é o recado, vó? Solta aí. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti encontrarei misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não há outro Deus além de ti. Não existe nenhum outro Deus nessa terra. Eita, glória a Deus! Vai ser forte, viu, irmãos? Essa campanha, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Eu me lembrei agora do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. E aí ele ouviu um barulho e soube que Jesus estava passando. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Amados, se agende, se prepare. Se você puder participar, você que mora aí no bairro do Engenho Velho da Federação, Cardeal da Silva, no Rio Vermelho, compareça e sejam abençoados. Ô vó, nós temos um pedido agora da nossa irmã Cristina Reis. Ela pediu para ouvir um louvor. E aqui no programa Lírio no Lar, todo mundo sabe como é que é, né? Como é, vó, aqui no programa? Programa Lírio no Lar. Aqui você pede a música e a gente toca.
Glória a Deus. É o pedido da nossa irmã Cristina Reis. Reconstrução com Gerson Rufino. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Aleluia, Deus. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Eita glória! Um ritmo desse, irmãos, é adoração até de manhã. Eita glória! Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Oh, glória a Deus. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Eita glória a Deus. Ai, ai. Tem gente aí dando glória. E faça morada. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Acerte o seu relógio. Relógio atrasado não adianta. Em Salvador é hora
de você se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu estou gostando de ver a participação dos irmãos aqui no chat. A nossa irmã Ana Maria da Silva, ela escreveu: a paz do Senhor Jesus. Me chamo Ana Maria, sou vovó. Hoje é meu primeiro dia por aqui. Que bom! Seja muito bem-vinda. Peço oração para mim e para minha irmã Margarida. Vamos orar daqui a pouco, que também é vovó. Oração pela nossa saúde. Que Deus abençoe esse programa. Estou pela primeira vez aqui e já gostei. Glória a Deus, que bom. Amados, vamos compartilhar. Ô vó, ó, que notícia boa, vó. A nossa irmã Ana Maria, ela está pela primeira vez no programa, vó. Vó, vamos dar as boas-vindas. O que é que a senhora tem a dizer? Fala aí, vó. Eu quero dar as boas-vindas. Ótimo. À nossa irmã Ana Maria da Silva. Olha aí. E a sua irmã Margarida. Boa memória, vó. Que bom que vocês também estão conosco. Eu aproveito para dizer aos irmãos que são inscritos no canal. Vem varada aí, ó. Vamos convidar mais pessoas. Correto. Vamos fazer o programa crescer. Tá pouco, tem que ter no mínimo 2.000 pessoas inscritas. Eita, glória, vai ser bênção. Eu peço Sim. que vocês ajudem meu neto. Obrigado, tá vó. bom? Tá bom. Eita, essa é vó! Obrigado, vó! Seja muito bem-vinda, irmã Ana Maria! Vamos colocar o louvor, vó. Coloca aí. É bênção, é bênção. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Oh, aleluia! Quando dobro os meus joelhos, glória a Deus, em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Bendito seja Deus. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Quem sabe aí, irmãos, canta aí bem forte pra Jesus. Ainda que oh, glória! Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Que maravilha! Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Perdoa-me, oh, Senhor Jesus! que às vezes não consigo nem falar. É verdade. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus.
A paz do Senhor para a irmã Gleide Carvalho, vovó Niva, de Vitória da Conquista. Glória a Deus, nossa irmã Adjane Santos. Eu quero ouvir a senhora cantando esse louvor, hein? Glória a Deus. Nossa irmã Jéssica Ramos. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ô irmão, só vale se for pra cantar forte. É lindo esse louvor. Ainda que oh, glória a Deus. pra te servir, Oh, Jesus. eu tenho que Oh, Jesus, me ajude, Senhor. te servirei, porque comigo estarás. Glória a Deus. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, maravilha. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que Oh, glória a Deus. pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Louvado seja Deus. Te servirei, porque comigo estarás. Pai do Senhor para a pastora Edmeia. Contigo é bem melhor do que errar. Manda uma mensagem para os seus familiares, compartilha. Perdoa-me, Diga para eles, ouça aí o programa. não consigo nem falar. Diaconisa Irinalva, seu Carlos, muito obrigado por estar conosco no domingo. Como sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus. Neste lugar. Avise aos seus contatos. Começou o programa da melhor idade. Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje não? Depois dos comerciais, eu prometo para você, irmãos. Vamos no comercial, a gente volta já. E na volta tem oração, Anthony! Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Estamos de volta, amados. Nós vamos suplicar para que as mãos ensanguentadas de Jesus venha nos tocar. Prepare seu copo com água. Reúna aí a família das mãos, porque é chegado o momento da oração no programa Lírio no Lar. Oh, glória a Deus! Momento de oração pela família. Com o pastor Ivan Dias.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, neste momento nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Pai, nós somos mais que 2 pessoas orando. Nós somos uma rede espalhada em várias partes nesta terra. Pessoas que estão em suas casas, famílias que estão reunidas de mãos dadas, pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão no hospital, no presídio. Ó Espírito Santo, onde quer que esteja alguém orando neste momento, eu peço que o Senhor venha formar conosco esta corrente. Pai, esta pessoa que parou ao lado para ouvir a oração, que ela venha ser tocada também pelo Senhor. Pai, chegou o pedido de oração da nossa irmã Ana Maria da Silva, que também pediu pela irmã dela. Oh, meu Deus, a nossa irmã Margarida. Elas precisam de um socorro na área da saúde. E Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Tu és o médico dos médicos. Venha tocar, Senhor. Toca neste momento em cada um conforme a necessidade. Pai, eu não sei o que esta família está passando, mas neste momento tem famílias reunidas, orando conosco. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa visitar este lar e venha socorrer, venha atender. Nós ouvimos a Tua palavra ontem pelo Bispo Luiz Cláudio, que o Senhor é aquele que está atento, aquele que é humilde, aquele que clama, aquele que está aflito e a quem não tem quem o ajude. Oh Espírito Santo, daqui a pouco vai estar conosco o pastor Márcio Barros falando sobre a fé. A fé agrada ao Senhor e nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que acredita no Senhor. Então venha nos socorrer, venha nos atender conforme a nossa necessidade. Pai, abençoe a família do Anthony, a nossa irmã Cláudia, o nosso irmão Emanuel, o Lucas. Oh Espírito de Deus, visita as famílias, visita os nossos entes queridos. Pai, a nossa família é a família de Deus. Nós declaramos, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós apresentamos este vaso com água. Abençoa esta água em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, esta água é a água da oração. É a água da oração que nós estamos apresentando ao Senhor. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que é o justo, ele viverá, é pela fé. Não importa os conceitos humanos, não importa o que digam os críticos, a nossa fé não pode ser julgada por ninguém. Porque o Senhor se agrada quando o Senhor vê fé. E com fé em Jesus Cristo, nós estamos orando. Abençoa, Senhor. Abençoa esta água.
nós iremos beber, já agradecidos, porque o Senhor sempre nos ouve. E declaramos por fé que a nossa família é a família de Deus. Amém? Graças a Deus. Digam graças a Deus. Bebamos a água em o nome de Jesus. Aleluia. Na família que não tem a paz, oh meu Deus, quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, e não vence os embates carnais. Meu Deus, na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. A família da fé. Cante comigo. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família. A família de Deus é a família da fé. É quem crê em Jesus Cristo, recebe o poder para se tornar filho de Deus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso agora. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e nos lábios se ouve a celeste canção e acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: oh, aleluia! Só em Cristo a família é feliz, para sempre aguardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz, oh glória a Deus, em cantar com os meus, meu Deus, e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer, aleluia, de Deus. oh glória a Deus. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Pastor Dias. Oi, amor. Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Obrigado, Eric. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra.
Ô vó, quem vai ministrar a palavra de Deus hoje é o pastor Márcio Barros, vó. A senhora sempre perguntando por que ele não vem pregar aqui. De vez em quando alguém perguntava, mas a irmã Jéssica Ramos e a irmã Cristina Reis congregam com ele, são ovelhas dele, e foram lá no plantão pastoral e disse: pastor Márcio, o senhor precisa pregar no programa. E aí, vó, a senhora está feliz? Eu já vou chamar o pastor para ministrar. Quer falar alguma coisa? Que bom que o pastor Márcio está conosco. É verdade, vó. Há muito tempo que o pessoal vem cobrando. É verdade. Cadê o pastor Márcio? Que bom que o senhor atendeu, pastor Márcio. É verdade, vó. Como é que vai a sua esposa, a missionária Lilian? A senhora conhece todo mundo, hein, vó? E a sua filha tá boa? Eita, meu Deus. Dá um Marília, beijo vó. nelas. É Marília. E sua mãe, a irmã Zeni? Olha aí. Eu a chamava de Xandu. É mesmo, vó? É, aí chamava de Xandu. Diz a ela que eu mandei um abraço e que ela continue ouvindo o programa, tá bom? Olha que aí. Que Deus te abençoe e que te dê inspiração para você pregar a palavra dele. Olha aí, pastor Márcio. Deus te abençoe, pastor Márcio. Glória a Deus. É, vó conhece todo mundo, hein, vó? Tá bom então, pastor Márcio. A paz do Senhor, meu amado. Eu não vou nem apresentar, a vó já conhece todo mundo da sua casa. Fique à vontade. Irmãos, nós vamos ouvir falar sobre fé. Pastor Márcio, por gentileza. Pastor Ivan Dias, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do Lírio do Lar. Amados, ainda nessa sequência, vamos estar falando um pouco mais sobre a fé. A fé que Deus nos deu, a fé preciosa, a fé santíssima. Bendito seja Deus. Nós vamos abrir aqui no livro de Hebreus, onde no capítulo de número 11, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo deixou registrado uma galeria onde estão ali mencionados os heróis da fé, aqueles que pela fé obedeceram e alcançaram as suas promessas. Vamos ver aqui no capítulo 11, no versículo de número 32 e 33. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Versículo 33, parte A, diz assim: os quais pela fé venceram reinos. Bendito seja Deus. Os quais pela fé venceram. A fé, ela é uma arma, uma ferramenta, como disse o bispo, poderosa, dada por Deus para vencer. O Senhor nos deu algo muito especial para que pudéssemos vencer. E vencer esse mundo. Bendito seja o Senhor. A fé, como está escrito lá no livro de 1 João, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória daquele que vence o mundo, a vossa fé. Então a nossa fé foi dada por Deus, porque a fé não é algo que vem do homem, não é produzido pelo homem, não é produzido pela vontade do homem. A fé, ela vem de Deus. Deus, ele é o doador da fé, e ele deu a fé para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, para que pudessem vencer o mundo e tudo que o mundo tem para nos colocar como afronta. A fé é poderosa para vencer. A fé é poderosa para vencer as enfermidades. A fé é poderosa para vencer a depressão. A fé é poderosa para vencer o desemprego. A fé é poderosa para vencer os problemas familiares. Então, a fé é a ferramenta, é a arma que Deus nos deu para vencer. Então, nós temos a fé
fé para vencer. Bendito seja Deus para todo sempre. E essa fé, amados, ela vai crescendo, e essa fé ela serve para tudo. Lá no livro de Romanos, diz que nós conhecemos a justiça de Deus através do Evangelho, de fé em fé. Então a fé é uma fé que vai escalando, é uma fé que vai crescendo. De fé em fé, bendito seja Deus, porque o justo, ele viverá da fé. Então não há outra maneira de viver uma vida cristã se não for através da fé, mediante a fé. Glórias a Deus. Então os desafios que a vida nos lança, nós vencemos através da fé. E essa fé é dada por Deus. Então, bendito seja Deus. A Bíblia diz que esses heróis da fé, eles venceram por causa da sua fé. Eles não venceram porque eles tinham um exército maior do que o inimigo. Eles não venceram porque eles tinham uma estratégia melhor. Eles não venceram porque eles eram um povo melhor. Não. Eles venceram através da fé. E a gente vai dar aqui um exemplo de alguém que venceu através da fé. Esse alguém é Gideão. Gideão, a Bíblia diz que quando Gideão surge no cenário de Israel, Israel estava vivendo um momento terrível, um momento de dificuldade, estava vivendo um momento de crise espiritual, porque eles pecaram. E porque pecaram, Deus os entregou a um povo chamado Midianita. Os midianitas, eles eram inumeráveis. Eles vinham para as terras de Israel e tudo aquilo que eles plantavam, os midianitas roubavam. Eles plantavam, eles tinham as suas ovelhas, o seu gado, mas eles não usufruíam de nada, porque tudo aquilo que eles faziam era roubado. E a Bíblia diz que de tal maneira que eles foram roubados que Israel empobreceu. Tudo isso por causa da desobediência. A desobediência é um sinal de falta de fé. E porque eles desobedeceram, Deus os entregou na mão do inimigo, para que eles pudessem olhar para o céu e entender que fé também é dependência em Deus. E aí eles clamavam ao Senhor e Deus levantava um juiz, levantava alguém para ajudar eles e tirar eles daquela situação. E a Bíblia diz, amados, que era uma situação tão ruim que eles construíram cavernas, lugares fortificados, para que quando os inimigos chegassem, eles não tinham capacidade de enfrentá-los, então eles fugiam, eles iam se esconder nesse lugar. E aí aparece Gideão nesse cenário. É um homem que está fugido. E a Bíblia diz que Gideão, ele estava lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, se você quiser nos acompanhar. Gideão, ele estava escondido, porque ele estava malhando trigo em um lagar. O versículo diz assim, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então Gideão, ele estava debulhando o trigo em um lagar. O lagar era uma piscina, era um tanque, ele estava escondido, era um tanque de pisar uvas, mas Gideão estava usando aquele lugar para debulhar o trigo, para o salvar. Na verdade, Gideão, ele estava escondido. Gideão era mais um que estava com medo. E o interessante, amados, que o inverso da fé não é incredulidade. O inverso da fé, ou o contrário da fé, é o medo. É o medo que gera incredulidade. Quando nós não temos fé, nós temos medo. E a Bíblia diz que ele estava escondido com medo dos midianitas. E a Bíblia diz, amados, que o Senhor o encorajou, porque a palavra de fé não é uma palavra que vai trazer desânimo. Também não é uma palavra que é motivadora por si só. Ela é motivadora porque ela tem Deus como seu motivador. Bendito seja o Senhor. Então a palavra veio até Gideão para gerar nele fé. Porque se ele tinha medo, provavelmente ele não cria, ele não tinha fé, ele não poderia fazer nada. Porque, lembra do texto que nós lemos no início? Eles venceram por causa da fé. Então só é possível vencer qualquer obstáculo, qualquer situação, mediante a fé. Já que Gideão não tinha fé, Deus, ele começou a gerar fé nele. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, se você está nessa situação de medo,
que Deus ele venha gerar fé em você. Que Deus venha gerar fé através da sua palavra. Que Deus venha gerar fé através desse programa. Que Deus venha gerar fé através de uma vida devota a Ele. Então Gideão estava escondido, mas o Senhor chega até ele com uma palavra motivadora. É assim que Deus ele vai acrescentando a fé de Gideão. A Bíblia diz o seguinte: Gideão estava com medo, porém, apesar do medo de Gideão, o Senhor chega para ele não para o desanimar mais ainda, mas para o encorajar, dizendo assim: então o Senhor, o anjo do Senhor, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glórias a Jesus. Perceba que o Senhor ele tem uma palavra para você, uma palavra para te encorajar, uma palavra para te motivar. Apesar de Gideão não ter a coragem toda, mas Deus queria que ele tivesse essa coragem. Deus queria colocar dentro dele a fé que ele não tinha ainda. Então o Senhor vem encorajando para acrescentar a fé de Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí, amados, a gente vê a história que Gideão ele começa a dar uma desculpa e diz: se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas nos sobreviram? Por que nós estamos vivendo essa calamidade? Do que é feita as maravilhas do Senhor, que nós ouvimos dos nossos pais. Amados, eu sei que às vezes existem queixas nossas e Deus, eu vou te dizer, às vezes Deus nem ouve as nossas queixas. Porque o que o Senhor quer e queria fazer com Gideão era motivá-lo. Então o Senhor não lhes responde, mas o Senhor lhe dá uma outra palavra de motivação. Diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura te não enviei eu. Deus estava motivando a Gideão. Eu sei que muitas pessoas hoje têm buscado motivação em lugares errados. Têm buscado motivação em palestras, em palavras meramente humanas. Paulo, quando ele chegou aos Coríntios, ele disse: olha, eu não vim com sabedoria humana e nem tampouco palavras persuasivas, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé precisa estar apoiada no poder de Deus, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então nossa fé ela precisa estar alicerçada no Evangelho. Glórias a Jesus. Então, amados, não busque fé em palavras positivas, em motivacionais. Eu quero te dizer, amados, nós devemos buscar fé na fonte certa, e a fonte certa de fé é a palavra de Deus. Porventura a Bíblia não diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Eu acredito que sim, acredito que sim. Então o Senhor motivou com a sua palavra Gideão. O Senhor nos motiva também confirmando que Ele é conosco. A Bíblia diz que Gideão fez o que tinha que fazer, derribou o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Glórias a Jesus. Mas Gideão ainda tinha dúvidas. Então ele faz uma prova com o Senhor, que está aqui no capítulo 6 ainda, no versículo 36. Glórias a Jesus. E ele faz a prova do velo. Ele pega um pedaço, como se fosse um pedaço de algodão, e ele diz assim, ó, verso 36: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como ter dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente sobre o velo e a secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Glórias a Jesus. E eu vejo aí Deus confirmando, e quando Deus confirma as nossas petições, a nossa fé cresce. Glórias a Jesus, porque a fé é uma fé também que cresce. Glórias a Jesus. Então Gideão ele pega um pedaço de algodão, coloca para dormir ali à noite. O orvalho da manhã cai sobre todo aquele lugar, sobre a eira, que era um pátio. E quando cai sobre a eira, e o orvalho está lá, e o velo, o algodão está lá também, a Bíblia nos diz que havia secura em todos os lugares, que seria impossível que isso acontecesse, tudo estivesse seco, já que o orvalho caiu em todas as direções do céu. Mas aquele lugar em volta do velo, em volta do algodão, estava tudo seco. Mas o algodão estava cheio de água, de tal maneira que Gideão, ele espremeu quase uma taça cheia de água. Mas isso ainda era pouco para Gideão.
Então Gideão fez uma outra prova com o Senhor. Falou: Senhor, faz o contrário, que vou colocar o velo de novo, o algodão, nessa madrugada, e o Senhor faz o contrário. O Senhor faz com que tudo esteja molhado e o velo esteja totalmente seco. E assim acontece, quando ele acorda de manhã, ele percebe que está tudo molhado, mas o algodão está seco. Então ele percebe que Deus é com ele. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus, ele quer nos levar a um lugar onde haja certeza absoluta de fé. E essa palavra que eu quero dizer para você, você talvez esteja acreditando, mas talvez você ainda não esteja certíssimo. E Deus quer te levar nesse lugar de certeza, porque a fé, ela é certeza das coisas que se esperam. Fé é ter certeza daquilo que nós estamos esperando. É a prova daquilo que nós ainda não estamos vendo. Gideão, ele acreditava, mas ele ainda precisava estar certíssimo. Então o que ele faz? Ele consegue juntar 32 mil homens para enfrentar os midianitas. 32 mil homens ainda é muito pouco em relação à quantidade dos midianitas, que era uma multidão que não dava para contar. E aí, quando ele junta 32 mil homens, Deus olha e diz: tem muita gente aí. E aí é o momento que Deus começa a provar a fé de Gideão. E eu quero te dizer, Deus, ele vai provar a sua fé também. Deus, ele quer levar a sua fé a um ponto onde não haja mais dúvida, um ponto de certeza absoluta de fé. É o que Deus quer fazer com você e quer fazer comigo, nos levar a um ponto absoluto de certeza de fé. Então Deus fala para Gideão: Gideão, tem muita gente, diz aí para os covardes, aqueles que são temerosos, que voltem. A Bíblia diz que 22 mil voltaram, ficaram somente 10 mil. Bendito seja Deus. E o Senhor olhar para Gideão e disse: Gideão, ainda tem muita gente. Gideão com certeza botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, como é que eu vou para a guerra? 32 mil já era um pouco, agora 10 mil também é pouco. O Senhor está dizendo que tem muita gente. É porque tem coisas, amados, que vêm por intermédio divino. Tem coisas que Deus usa as mãos dos homens para que venhamos alcançar a vitória. Mas tem coisas que não há mão do homem. Tem coisa que é intervenção divina, que é Deus puro, para que nós fiquemos sabendo que foi o Senhor e que não foi nenhum tipo de esforço nosso. Então o que o Senhor disse para Gideão? O Senhor faz uma prova agora com Gideão. Manda ele descer para um lugar para levar o exército para beber água. E a Bíblia diz que o Senhor pede que Gideão separe as duas formas dos quais os homens vão beber água. Uns beberiam água como se fosse um cachorro de 4, colocando a sua boca dentro do rio, que isso seria improvável, e lambendo. E outros pegariam a água do rio e levariam a sua boca, que seria o óbvio. Porém, amados, a maioria fez como ninguém faria, como um cachorro de 4 com a boca dentro da água. Somente 300 pegaram a água do rio e levaram a sua boca. Somente 300 estavam preparados para aquela batalha. Irmãos, eu tenho certeza que quando o Senhor disse para Gideão: Gideão, com esses 300 eu te darei a vitória, Gideão ficou preocupado. E às vezes nós ficamos preocupados também quando nós começamos a fazer as contas, quando nós começamos a ver ao nosso redor, quando nós começamos a olhar para situações que para os nossos olhos é impossível. Mas eu quero te dizer, Deus, ele quer nos levar a um ponto de certeza absoluta de fé. Deus quer te levar a um lugar que você tenha certeza absoluta de fé. E ao Senhor disse para Gideão naquela noite, porque viu que ele estava preocupado: levanta-te, vai ao arraial dos midianitas, porque lá eu te farei ver algo, ouvir algo. E a Bíblia diz que ele vai, e quando ele chega próximo, bem próximo do arraial, tinha 2 soldados conversando. E a Bíblia diz que um falou para o outro: olha, eu tive um sonho. O outro com certeza disse: conta esse sonho. Ele começou a contar, ele disse: olha, eu tive um sonho, eu vi que havia um pão de cevada torrado e que vinha de cima para baixo, glórias a Jesus, e batia contra as tendas dos midianitas e dos amalequitas e transtornava tudo. E o outro, sem o outro perguntar ou pedir a interpretação, o outro disse: eu sei a interpretação, isso não seria Gideão e a sua espada, o Senhor
nos entregou nas mãos de Gideão. Irmãos, a Bíblia diz que quando Gideão ouviu essa palavra, e às vezes nós precisamos ouvir uma palavra, às vezes nós precisamos chegar ao ponto de ter certeza absoluta de fé, e até chegar a esse ponto nós ainda não estamos certíssimos, nós acreditamos, mas Deus quer que você acredite muito mais. Deus quer que você esteja, eu e você, nós estejamos certíssimos. A Bíblia diz que quando ele ouviu, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, ele adorou. Ele disse: agora sim, agora ninguém me segura, agora eu sei que Deus vai me livrar. E ele disse: glórias a Jesus, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Perceba, amados, que a fé, quando chegamos ao ponto absoluto de certeza de fé, perceba que nós passamos a acreditar de uma forma tremenda. A fé genuína, ela não é somente para mim, ela influencia. Ele disse para todo mundo: levantai-vos, porque Deus ele vai fazer algo tremendo. Glórias a Jesus. Aquele que crê fala. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Nós precisamos falar aquilo que nós acreditamos. Não adianta querer falar para acreditar. Eu preciso crer primeiro para depois falar. E Gideão, ele estava convicto, ele tinha certeza absoluta. E Deus quer nos levar a esse lugar de dependência. Deus quer levar a gente para esse lugar de crença absoluta de fé. A Bíblia diz que isso também aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que no capítulo 15, o livro de Gênesis, Abraão estava preocupado, a idade estava chegando, o tempo estava passando e a promessa não estava sendo cumprida. Ou ele não estava vendo, pelo menos pelos seus olhos naturais, o cumprimento da palavra. Eles reclamam ao Senhor e dizem: Senhor, o que é me há de dar? Eu tenho andado sem filhos, e o herdeiro de tudo isso será Damasceno, Eliezer, o meu servo mais antigo. E o Senhor disse para ele: não será. A promessa virá de ti, Abraão. E o Senhor tira Abraão para fora, e às vezes o Senhor precisa nos tirar para fora desse lugar de incredulidade, esse lugar que faz com que a nossa fé se torne pequena. E eu quero dizer, a sua fé pode até começar pequena, mas o Senhor não deseja que a nossa fé fique pequena. Quando o Senhor disse que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, Ele não está dizendo que a nossa fé deve ser do tamanho do grão de mostarda, mas deve ser como. E como é um grão? O grão é algo que cresce. A nossa fé, ela precisa crescer. Bendito seja Deus. E o Senhor chamou para fora Abraão e mandou que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se ele pudesse contar. E o Senhor disse para ele: assim será a sua descendência. Irmãos, ali foi o ponto de certeza absoluta de fé de Abraão. A Bíblia diz: e creu Abraão, e foi-lhe imputado como justiça. Deus atribuiu justiça porque Abraão crê. Amados, o que nós precisamos às vezes é somente crer. Como aquele pai, o Jairo, quando foi levar Jesus para curar sua filha, ele teve uma resposta de que a menina já tinha morrido. E o Senhor olhou para ele e disse: Jairo, creia somente. Existem momentos na nossa vida que nós devemos somente crer, expulsar tudo do nosso coração, todo sentimento do nosso coração e ficar somente com uma fé, certeza. Deus nos quer levar a esse lugar de certeza absoluta de fé. Desde aquele momento Abraão creu. Deus fez um pacto com ele, mudou o seu nome, chamando ele chamava-se Abrão e agora passou a se chamar Abraão. Glórias a Jesus, que significa pai de multidões. Glórias a Jesus. Foi assim também que aconteceu com a vida de Ana. Quantas vezes Ana subiu para Siló e quantas vezes Penina a irritou, a chateou, quantas vezes ela foi para o templo, ela orou, mas um dia ela orou e derramou a sua alma e fez um voto ao Senhor. E a Bíblia diz que Eli fez menção dela, pensando que ela estava embriagada. Você conhece a história. Ela disse: a tua serva não está embriagada, não está bêbada. Eu simplesmente estou derramando a minha alma, porque ela batia somente os seus lábios e nenhuma fala saía dos seus lábios, mas ela orava com a sua alma. E Eli ficou sabendo da história dela, e o sacerdote profetizou naquele dia e disse: vai em paz, que o Senhor, o Deus de Israel, ouça a tua petição e seja conforme tu pedistes. A Bíblia diz que naquele dia Ana voltou para casa. A Bíblia diz que ela tinha paz. A Bíblia diz que ela comeu porque ela não comia, porque Penina tribulava ela. Ela comeu e o seu semblante já não era mais triste.
Glórias a Jesus, ela recebeu aquela palavra e ela foi para um lugar onde ela estava com plena certeza absoluta de fé. Glórias a Jesus. Nós precisamos chegar a esse ponto, expulsar toda dúvida, porque tudo aquilo que não é de fé é pecado, dúvida é pecado. E nós precisamos nos arrepender, lavar nossas mãos pecadoras, e nós que somos de ânimo duplo, devemos converter o nosso coração para crer com todo o nosso coração no Senhor. Glórias a Jesus, para que possamos estar certíssimos. A Bíblia diz que eles venceram pela fé. A Bíblia diz, amados, que Abraão, ele foi fortalecido na fé. Ele não duvidou da promessa de Deus, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Glórias a Jesus. E o texto vai dizer o seguinte, que Abraão, lá no livro de Romanos, ele estava certíssimo. Romanos, capítulo de número 4, vai declarar isso. E é esse lugar que Deus quer nos levar. Um lugar de certeza absoluta. Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi para um lugar de certeza absoluta de fé. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão estava certíssimo. E você? Está certíssimo de que Deus vai fazer? Deus já te levou para esse lugar de inteira certeza absoluta de fé. Esse lugar, glórias a Jesus, que não há lugar para dúvida nesse lugar. Glórias a Jesus. Lá no livro de Hebreus, querendo encerrar, porque Deus ele quer nos levar para esse lugar de certeza absoluta de fé. No livro de Hebreus, no capítulo de número 10, glórias a Jesus, versículo 22, diz assim, escute o que diz: e cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Mas o texto diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Nós precisamos ter essa inteira certeza de fé. O que é algo inteiro? É algo que é absoluto, que não há espaço para dúvida. Se eu tiver inteira certeza de fé, não há espaço para dúvida. Gideão, quando ouviu aquele sonho e a revelação, ele tinha inteira certeza de fé. Convocou os 300, desceu naquela noite. A Bíblia diz que o Senhor transtornou os midianitas. A Bíblia diz que eles começaram a lutar entre si, e Deus, com somente 300 homens, eles alcançaram a vitória. Deu vitória para eles somente com 300 homens. Eu quero te dizer que aqueles que pela fé vencem. E o Senhor quer te chamar também para ser um vencedor, mas o vencedor não com o seu braço, o vencedor pela fé. Que Deus abençoe a sua vida e que você chegue a esse lugar de inteira certeza de fé. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, pastor Ivan Dias. Deus te abençoe, ouvinte do Lírio do Lar. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Obrigado, pastor Márcio. Irmãos, Deus está nos conduzindo para um lugar de certeza de fé. É aquela fé que não duvida. Então tenha certeza que a sua vitória está garantida em o nome de Jesus. Olha, Deus não conta com aqueles que duvidam. Deus quer contar com os 300. Aqueles 300 que têm plena convicção de quem está servindo, plena certeza que a sua fé é uma ferramenta dada por Deus para ser usada. Obrigado, pastor Márcio. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a missionária Lilian, a nossa irmã Marília, a Xandu, como disse vó, né, vó? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Que bênção, né, irmãos? E assim como Deus deu vitória a Gideão aos 300, a vitória é sua também.
porque você é uma mulher valente, é um homem valente, de fé em Jesus Cristo. Junto ao povo Gideão, Aleluia. chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Oh, bendito seja Deus. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Oh, glória a Deus, eu creio. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Olha aí, pastor Márcio, tudo a ver com a mensagem. Aparentemente, todos corajosos, Tá ligado? preparados pra lutar. É o mesmo Espírito. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos. Meu Deus. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. Então, Eita, glória a Deus. Paz do Senhor para a irmã Alba Melo. Irmão Vanderlito. Tem que ser corajoso. porém, há momentos que Deus quer agir diferente. Olha só. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. Meu Deus. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e Jesus. ali os provarei. E Ei, há de ser Jesus. que aquele que eu te disser, esse irá contigo, Amém. esse contigo irá. Amém. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Só os valentes. Só os da fé. E Gideão ordenou descer as águas. Glória a Deus. E de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Ó o mistério. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. Eita, glória. É para quem vigia. Glória a Deus. Era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com Você faz parte dos 300? 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, Ô, glória. é-lhe o comando, Ô, glória. é-lhe a estratégia, Glória a Deus. quebrar o campo, Maravilha. que as buzinas não tente entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória. Eita, glória. Ô, Salvinho. É vitória, Salvinho. Eita, glória. A vitória é do povo de Deus. É. Vitória, 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 vitória. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Eis-me aqui, Senhor. Quem tá dentro? Quem tá dentro?
que faz parte dos 300 aí? Cadê você? Cadê o povo de fé? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí, irmãos! Glória a Deus! Oh, até o próximo programa! Eita glória!